atividades em alguns setores do mercado de trabalho podem trazer riscos à saúde do trabalhador, como na construção civil e na informática. Os problemas mais recorrentes em empregados dessas áreas estão relacionados às doenças ocupacionais por tempo de exposição e acidentes de trabalho pelo uso de maquinário impróprio. Segundo a Organização Internacional do Trabalho, por ano ocorrem 270 milhões de acidentes em todo o mundo. Nas marmorarias, por exemplo, o uso de maquinário impróprio é prejudicial à saúde do trabalhador. Durante a jornada de trabalho, os profissionais respiram parte da poeira das pedras que contém sílica. A poeira sílica pode causar sérios danos ao trabalhador, como doenças respiratórias no pulmão. Para evitar que isso aconteça, o empregador deve fornecer aos empregados o equipamento de proteção individual e exigir o uso desses EPIs. O EPI deve ser fornecido gratuitamente pelo empregador, deve ser fornecido um equipamento de proteção integral adequado ao uso, em condições de uso, deve ser substituído regularmente e não pode ser cobrado nenhum valor, porque é um instrumento de trabalho. Se o trabalhador sofrer algum tipo de acidente ou contrair doença no local de trabalho, o empregador também deve elaborar uma comunicação de acidente de trabalho e comunicar ao INSS sobre o afastamento do profissional. Se a empresa não assinar a comunicação de acidente de trabalho, o empregado deve procurar o sindicato da categoria profissional ou entrar com um processo na Justiça do Trabalho. Nesses casos, ele pode buscar o Ministério Público ou até mesmo o sindicato da sua categoria para ajuizar uma ação, para poder buscar uma reintegração, porque essa dispensa, que é proveniente de algum tipo de assédio, de algum tipo de discriminação por causa da doença, o ordenamento jurídico ela não permite que ocorra. Então, existe uma coibição quanto a isso. Em caso de acidente grave ou doença, o trabalhador tem direito de receber nos primeiros 15 dias o salário e os encargos sociais pagos pela empresa. Já a partir do 16º dia, o empregado deve ir até um posto do INSS e apresentar a comunicação de acidente de trabalho, dada pelo empregador, para que seja aberto um processo que vai gerar o benefício do auxílio acidente ou auxílio doença. O proprietário desta marmoraria conta que na empresa nenhum funcionário sofreu acidente grave ou contraiu doença no local de trabalho, mas lembra que alguns trabalhadores já tiveram mal-estar por causa do corte das pedras. Segundo ele, o primeiro passo foi dar assistência médica. Nós levamos nosso funcionário particular e nós mesmos bancamos. Quando é uma coisa muito séria, que vê que a firma não tem condição de bancar, a gente dá assistência no hospital do governo, mas dando assistência para a família, para ele próprio. Eu não tenho... já aconteceu o funcionário meu aqui de ficar os 15 dias que eu tenho que pagar, os outros 15 que é do INSS, eu ainda ajudava ele. O Trabalho Legal já mostrou como era a situação das marmorarias na capital federal. Elas utilizavam maquinários com corte a seco da pedra, o que trazia problemas à saúde dos empregados. Mas após uma força-tarefa realizada pelo MPT, 16 marmorarias foram interditadas por falta de equipamentos adequados. Entre elas estava o estabelecimento de Marcos. Os procuradores do trabalho solicitaram a troca dos maquinários, pois todos tinham que funcionar a úmido. Também firmaram termos de ajustamento de conduta com os estabelecimentos. Marcos aprovou as mudanças. Hoje a turma trabalha aqui nessa seção que assim, trabalha até com mais vontade, porque você sente aquela umidade no ar, né? Você não sente aquele cheiro do mármore nem do granito.